capítulo 5 de Lucas, no versículo 4. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês aqui. O que está acontecendo hoje? Eu não sei se dá para você perceber que muitas pessoas, preste atenção, a porcentagem de desigrejado é muito maior do que aqueles que estão na presença. Isso já foi confirmado. Comparar com aquele que busca, aquele que está firme na rocha, esse grupo ele está em desvantagem, nós que buscamos a presença. Porque o número de desigrejado é muito maior do que aquele que está na presença. Uns saíram, aqueles que falam que é desviado, desigrejado. Então, isso a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Amém, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair, fazer parte desse grupo dos desigrejados. Amém, gente? Todo vício, tem pessoas que falam assim, por exemplo, a pessoa que bebe, eu bebo socialmente. Eu fumei cigarro. Quem já fumou cigarro aqui? Quando eu comecei a fumar, eu não comprava carteira, eu comprava um cigarro. Aliás, eu comecei, eu nem lembro mais como é que falava, a pessoa que fumava, como é que era o nome? Falou, olha, depois você me dá a 20. Não é guimba não, guimba é quando você pegava no chão. O sujeito estava fumando, depois tu me dá a 20 aí, é 20, eu não sei o que era isso também, até hoje eu não sei. Ele fumava metade, me dava metade, comecei assim. Eu comecei olhando, achei charmoso, elegante. Aí um dia eu falei, vou comprar um para mim, para que esse negócio está pedindo. Eu fui lá na venda lá e comprei um cigarro a varejo. Eu fumei um de manhã, eu fumava um só por dia. No dia seguinte fumei outro de manhã. Aí nesse mesmo dia já comprei um à tarde. Quer dizer, já não era um, era dois. Então, tudo isso vai começando aos poucos. Não é diferente com essa condição da pessoa estar desigrejada. Por que a pessoa ficou desigrejada? Porque ela desanimou. Amém, gente? E é necessário que a gente venha buscar, não somente dentro do templo, mas em casa. Você botar louvor, ouvir, ler Bíblia, desejar chegar o dia do culto, para que não venha o que? Se esfriar. Amém, gente? E a gente vai ver algo aqui. Você quer ver uma coisa? Há muitos anos atrás, para você entender, se você comparar hoje com a população, as pessoas, os seres humanos hoje, ele tem muito mais condição do que muitos anos atrás. Tem ou não tem? Mas as pessoas lá atrás eram mais fervorosas na presença de Deus. E as igrejas eram longe, era uma igrejinha aqui, era outra lá não sei aonde. E aquilo era, a igreja lotava de gente. E as pessoas não tinham estudo, não tinha pessoas formadas. Hoje a pessoa faz faculdade dentro de casa, na internet. E com toda a condição que nós temos hoje, se você procurar, a pessoa tem uma condição, é inteligente, mas está dando tudo errado. Por que isso? Por que dá errado? Se hoje nós temos muito mais condições do que antes. Hoje, qualquer dúvida que a gente tem, vai lá no Dr. Google e você aprende. Amém, gente? E por que as pessoas hoje, mesmo ela tendo uma boa condição de aprender, as coisas estão dando errado? Por que isso? Vamos ver por quê? Diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão. Esse Simão é o Simão Pedro, tá? Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago, quer dizer, vai ao lago, e lançai as vossas o quê? Para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Apanhamos,
mas sob tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de quê? De peixe. Amém, gente? Mas antes de Jesus falar assim, ó, sai daqui, vai lá e lança a rede, Jesus chama ele, Simão, e pede a ele o barco. Amém, gente? Pede o que a ele? O barco. Volta aí no versículo 2. Aí mesmo, a gente falou aqui o 4, né? Mas antes dele ir ao mar, onde Jesus disse para ele, aqui no versículo 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o quê? As redes. Segundo o entendimento, o pescador, quando ele está lavando a rede, é porque ele parou, ele não vai pescar mais. Amém, gente? E continuando, diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a quem? A multidão. Mas a palavra aqui diz que Jesus, logo em seguida, ele pega o barco, ele sai, ele vai fazer do barco o quê? Um altar para ensinar. Esse mesmo barco que Simão Pedro trabalhou toda a noite e nada apanhou, Jesus fez do barco o quê? Um altar para ensinar. Amém, gente? Quando Jesus diz assim, para a gente não fugir, ele diz aqui para tirar o barco. Olha o que ele diz aqui. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, no versículo 3, pediu que ele afastasse, porque estava ancorado. Amém, gente? Ele estava o quê? Ancorado. Ele não estava em alto mar, ele estava já estacionado, ancorado. E Jesus fala o quê? Afasta o barco. Amém, gente? Para que Jesus falou isso para ele? A palavra diz, eu não vou alongar muito não, que é para a gente não se fadigar na palavra. O que acontece? A palavra diz que ele trabalha, Simão Pedro, trabalha toda madrugada e nada pegou. E Jesus, quando viu ele, falou assim, ó, pega o barco e afasta o barco. Afastando o barco, Jesus, ele usa o barco para fazer dali o altar para pregar para quem? Para as multidão. Amém, gente? Então você vê que aquele mesmo barco, que era uma ferramenta de quê, missionária? Ferramenta de trabalho. Ele não teve sucesso com aquela ferramenta, mas Jesus pega aquela mesma ferramenta que Simão Pedro, ele não obteve uma pesca satisfatória. Jesus pega aquele barco, aquela ferramenta de trabalho para usar para fazer um altar, para pregar para as pessoas. Então, certamente, a palavra diz aqui que Simão Pedro, ele não estava feliz, porque todo pescador, quando ele sai para pescar e ele volta sem nada, ele não volta alegre. É igual aquele trabalhador que chega no final do mês e não recebe nada. Ele vem triste, ele não tem nada para levar para casa. Então, o coração de Simão Pedro, estava entristecido com isso. Mas quem é que estava ali? Ele não pegou absolutamente o quê? Nada. Não pegou absolutamente nada. Nada, 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 nada. E quando Jesus chega para ele e diz assim, ó, quando acabou de falar o quê? Quando Jesus, ele termina de pregar a pregação dele,
Aqui no versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago para fazer o quê? Lançai as vossas redes para... Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, mas sob tua lançarei as redes. Você sabe o que estava acontecendo ali com Pedro? A exemplo de muitos. Hoje a gente fala aí os desigrejados, pessoas que se esfriam, que não têm ânimo. Tem dia que a pessoa está animada, tem dia que... A mesma coisa que aconteceu com Pedro naquela época. O interesse de Pedro ali, de Simão Pedro, era o quê? Ele não pescava ali somente para sustento da família em si. Ele pescava para outras famílias também. Ele tinha uma responsabilidade, porque com ele tinha outros. Então, se ele não foi bem sucedido na pesca, então certamente aqueles que estavam com eles também não seriam o quê? Abençoados. O problema de Pedro ali, missionária, você sabe qual era o grande problema de Pedro? Quando Jesus fala assim para ele, ó, afasta o barco. Ele quis dizer o seguinte: Pedro, sai da terra um pouco. Sai da terra, vai para a água. Teu coração está entristecido porque você não pegou o peixe. Você sabe qual era o problema de Pedro ali? O problema ali de Pedro não era peixe. Não era o peixe. Esse não era o problema. Porque ele pescava, ele era profissional, ele pescava. Ele sabia onde tinha peixe, ele sabia que aquele horário da madrugada era o melhor horário para pescar. Todo pescador sabe disso, que é à noite. O problema de Pedro ali, o que causou aquela tristeza no coração dele e dos outros, foi porque eles pescavam, mas eles pescavam sem o quê? Jesus. Quando eles entraram no mar, eles foram para trabalhar, para fazer ali o trabalho deles, eles entraram ali, Jesus estava no barco? Não estava. O problema dele não era a falta de peixe, era a falta de Jesus Cristo. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Porque a palavra ensina, missionária, que Simão Pedro, ele era profissional da pesca. E o Senhor Jesus fala para ele: Pedro, faze-te em alto mar, vai para o alto mar, lá onde você ficou a noite toda e nada pegou. Jesus mandou ele para o mesmo lugar. E aqui diz assim, acompanha comigo aí: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra, ele falou o quê? Eu vou porque o Senhor é mestre. O Senhor é mestre, eu vou obedecer a tua voz. Para que serve o mestre? Para em si? E se ele não vai? Ele estava desobedecendo a voz de quem? De Deus. Aí continuando, diz assim: isto fazendo, apanharam grande o quê? E rompiam-se as redes. Mas o problema de Pedro não era a falta dos peixes. Mas quando Jesus, missionário, ele entra no barco, a história muda. A palavra diz que
quando Jesus ele entra no barco, ele fala, faze-te ao lago. A palavra diz que naquele mesmo lugar, a pesca ela foi tão grande que as redes, elas estavam em tempo de se romper, de se rasgar de tanto peixe. Então, hoje, pessoal, as pessoas, quando ela não consegue ter sucesso naquilo que ela faz, naquilo que ela empreende, muitas das vezes é porque o coração da pessoa ela está apegado somente no resultado que vai dar aquilo ali. A palavra diz que Pedro ele se entristeceu com isso. Ele visava lucro. Mas Jesus, quando a gente coloca Jesus na nossa vida em primeiro lugar, presta atenção no que eu estou te falando. Você sabe que para muitas pessoas, viver uma vida com Cristo hoje, ela está em segundo plano. Quando der tempo, de vez em quando, é ou não é assim? Ela não tem um compromisso sério com Jesus Cristo. Eu ontem conversei até com uma pessoa aqui sobre isso. Veio aqui me visitar aqui. Aliás, veio pegar uma direção, né? Eu sou pastor, eu tenho que ficar dando direção para a ovelha de outro pastor. Você já viu isso? Mas para que não fica aqui? Aí fica lá no outro, lá eu que tenho que cuidar. Eu cuido com prazer porque eu gosto, eu tenho amor pelas almas. Então, isso vai trazendo para a pessoa esfriamento. Um esfriamento, porque tem coisas que a gente ama fazer, a gente gosta. Aqui mesmo, por exemplo, vocês estão aqui ouvindo a palavra, mas se você tem uma programação para depois do culto, você está desejosa, que assim que terminar o culto, você vai animado para lá. Amém, gente? É errado? Não é errado. Mas é necessário que a gente coloque Deus em primeiro lugar. O problema de Pedro ali não era a falta de peixe, era a falta de Jesus com ele. Tanto é que quando Jesus ele entra no barco, a palavra diz que ele fez uma pesca maravilhosa. E detalhe, não tem esse negócio de, não, mas aí não vai dar porque não tem condição. Não. O melhor momento para pesca, tanto é que ele estava lá, era de madrugada. Mas a palavra diz que os pescadores eles já estavam o quê? Lavando trabalhou a noite toda para lavar a rede. Deveria ser de manhã, já amanhecendo o dia, que é o pior horário para se pescar. Não tem, é ruim de dar peixe. Mas Jesus ali naquele lugar, naquela mesma ferramenta que era o barco, que trazia para ele ali lucro, Jesus, ele mostra para Pedro que independente do dia, da hora, aonde Jesus está, ele faz acontecer. Aquilo que humanamente falando a gente não consegue enxergar, o Senhor Jesus ele faz acontecer. Diga glória a Deus. Então por isso, Jesus, com certeza aqui, né, logicamente que aqui a palavra não fala diretamente, mas Jesus falou, Pedro, você está muito preocupado com peixe, com lucro. Você deveria dar atenção à minha volta. Amém? Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, Pedro. Então você tem que se preocupar com a tua salvação. Amém, gente? Pedro estava preocupado. E tem um detalhe, missionária, quando Pedro, ele diz assim, ó, no meu entendimento eu não vou, mas sob, presta atenção, é sob, S-O-B, sob, não é sobre, é sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E Jesus começa, vai Pedro, leva o barco.
Então, certamente, Pedro falou para Jesus Cristo: mestre, eu entendi a direção que o Senhor está me dando. Eu agora entendi o que o Senhor está falando comigo. Eu vou lançar as redes. Quer dizer, no momento que ele volta e Jesus pede o barco, ele estava triste ali. Porque Jesus não falou: Pedro, pega esse barco aí e vai para... Não, Jesus primeiro pediu o barco, primeiro ele pregou a palavra, ele usou o barco como altar, para depois falar: agora tu pega o barco e vai em alto mar. Vai lá naquele mesmo lugar que você trabalhou toda a madrugada. Amém, gente? Quer dizer, então aquilo que veio para dar errado para Pedro, aonde Jesus está, passa a dar certo. Diga glória a Deus. Então olha para essa pessoa e diga para ela: a partir de hoje, aquilo que vier para dar errado, vai dar certo na minha vida. Fala mais uma vez. Amém, pessoal? Deus, Ele quer você empresário. Deus, Ele quer você empresária. Deus, Ele quer ver você negociando. Mas Ele precisa estar junto. Diga glória a Deus, gente. Ele precisa estar o quê? Junto. Para que você venha obter o quê? Nós não nascemos para perder. Amém, gente? Eu não nasci, você não nasceu para perder. Nós nascemos para ser vitoriosos. Pedro ali, ele perdeu o ânimo. Isso acontece com pessoas nos dias atuais. Pelo fato dela estar... Detalhe, não é que Pedro, ele não reconhecia Jesus. Não é que Pedro... Ele sabia quem era Jesus Cristo, mas só que ele estava distante. Quando Jesus diz assim para ele: tira esse barco daqui e vai ao lago, bota na água, bota lá em alto mar. Ele quis dizer o seguinte: Pedro, teu coração está na terra, nas coisas terrenas, materiais. Isso tem atrapalhado muito a vida do crente. Coisas materiais. Tem pessoas que ela se dedica, ela se empenha para obter, para poder possuir algo material e não se empenha tanto para estar na presença de Deus. É isso, missionário, que vem atrapalhando a vida da pessoa. A pessoa tem tudo para vencer, mas ela não consegue. Você vê que tem pessoas inteligentes, pessoa que você olha ali, ó, se colocar vai administrar bem, mas não consegue. Não anda, não vai. Fica aquela coisa amarrada, não tem jeito. Então é necessário que Jesus ele venha estar no barco. Diga glória a Deus. Bota Jesus na frente. Não esqueça de... às vezes a pessoa, por ela ter uma condição, seja em condição de formação, inteligência humana, as pessoas às vezes colocam isso como algo que ela não precisa de mais nada além disso. Eu já sou letrado, já sou formado, já fiz curso disso, curso daquilo. Não adianta. Tem que ter Jesus na ponta. Diga glória a Deus. Então você coloca. Quando se fala barco, de repente você fala: pastor, não tem pescador aqui não. Eu sou um pescador de almas. Você também é. Mas esse barco aqui, ele representa a tua casa, ele representa o setor de trabalho, ele representa seu casamento, ele representa a sua família, é o barco. Diga glória a Deus. Porque quando você coloca Jesus, até aquilo que veio para dar errado, porque para Pedro deu errado, ele saiu para pescar, ele não saiu para voltar com o barco vazio. Mas tudo que veio para dar errado, quando tem a presença de Deus, dá certo. Diga graças a Deus. Fique de pé toda a igreja. Tudo que vier para dar errado, vai passar a dar certo. Em nome de quem?
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tomou posse? Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti